Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que vai parecer que eu entrei em contradição com aquilo que eu acabei de falar. Amo isso. Porque faz a gente pensar. E eu estou pregando para ovelhas inteligentes. Eu sei da capacidade intelectual de vocês. Então, presta atenção. Porque tem coisa de Deus que vai vir sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Texto muito conhecido. Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7, fala assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Agora vem um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada, respondeu ela, a não ser uma vasilha de azeite, ou uma botija de azeite. Eliseu disse: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame o azeite em todas as vasilhas e vá pondo os que estiverem cheias de um lado. Ela saiu, fechou a porta e com seus filhos começou a derramar o azeite. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais. Então o azeite parou de correr. Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor venha trazer sabedoria sobre a tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Eu te peço a tua revelação pessoal para cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Que o Senhor venha fazer com que essa palavra seja aplicada à nossa necessidade, Pai. Que nós possamos sair daqui mais sábios. Que nós possamos sair daqui, Pai, com mais conhecimento do alto. Ah, Senhor, que o Senhor traga sobre nós esta boa palavra, que possa frutificar a 30, 60 e a 100 dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tecnologia. Tecnologia, aleluia. Vamos lá. Eu fui comprar com a minha filha esses dias atrás. A minha filha, para quem não sabe, o nome dela é Isabela, estava cantando aqui junto comigo, né? É uma bênção. E eu fui comprar uns vasos junto com ela lá na Vila Rubim, para uma ministração no Reaviva. E quando nós chegamos lá, a gente precisava de um vaso que segurasse água, né? Ué, pastor, mas como assim um vaso que segurasse água? Geralmente, irmãos, os vasos que a gente compra para demonstração, a gente não está preocupado se ele vai vazar ou se não vai vazar. É um vaso decorativo. Mas dessa vez a gente precisava de um vaso que segurasse a água de fato. E quando nós chegamos lá, a gente viu aquele monte de vaso. E aí a gente perguntou: esse vaso segura água? Aí o rapaz que estava atendendo falou assim: eu preciso testar. A gente recebeu um monte. E como é que você vai testar? Não, eu testo agora para o senhor, é só esperar um pouquinho aí. E a gente esperou. E o rapaz subiu na sobreloja, foi descendo com alguns vasos e derramando água. Ele derramava água, o vaso vazava. Derramava água, o vaso vazava. Troca. Derramava água, vazava. Até que achamos um que não vazava. E nós compramos esse. Ainda tem. Tem, né? Pois é. Tá aí. Um vaso íntegro. Um vaso que não vaza. Um vaso que retém. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite.
Sabe, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, irmãos, está dizendo assim: mas temos esse tesouro. O que é o tesouro? A presença do Espírito, a presença do Senhor em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, irmãos. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Eu vou, mas vou enviar a vocês o Consolador, e Ele vai ensinar a vocês tudo aquilo que vocês têm que saber. Então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, fala assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A minha capacidade não é minha, a minha capacidade é do Senhor. A unção que tem sobre a minha vida é do Senhor. O que eu carrego dentro de mim é do Senhor. O que tem dentro de mim que chama atenção é o Senhor. Não tem nada de mim, irmão. Eu só sou simplesmente um vaso que retém aquilo que foi colocado dentro de mim. E por reter algo valioso, algo precioso, esse vaso, ele é tratado de forma diferente. Porque tudo aquilo que tem valor, nós protegemos. Tudo aquilo que tem valor, que carrega algo valioso, nós protegemos e fazemos com que isso seja muito bem cuidado. E é por isso que eu e você somos cuidados. Porque nós carregamos o que mais tem valor na face da terra. Mas eu estava pensando, irmãos, esses dias na minha casa, e essa palavra veio no meu coração: por que nós hoje precisamos? Eu falei que eu ia contradizer o que eu acabei de falar, aparentemente, mas nós vamos chegar lá. Por que nós precisamos de tantos eventos? Por que nós precisamos de tantos congressos? Por que nós precisamos, irmãos, de tantas vigílias, conferências, programas? Pastor, você está entrando num terreno muito perigoso. Estou não, irmão. Vamos chegar lá. Me acompanha. Vem comigo. Presta atenção. A igreja cresceu. E eu não estou falando tão somente dessa igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo sobre a face da terra. A igreja, comparativamente da época apostólica, irmãos, para hoje, olha a quantidade de população que nós temos na terra. Olha a quantidade de pessoas que se convertem, a quantidade de pessoas que dizem que servem ao Senhor. O cristianismo é a maior religião da face da terra, irmão. Então, automaticamente, nós precisamos treinar mais pessoas, nós precisamos discipular mais pessoas, nós precisamos cuidar de mais pessoas. As conferências, as vigílias, os cultos, os programas, tudo isso se presta a esse treinamento, a esse discipulado dessa quantidade maior de pessoas. O problema todo, irmãos, é que nesse momento nós chegamos num tempo em que nós vivemos de vigília em vigília, de evento em evento. E eu até entendo, porque todas as vezes que nós falamos aqui de você ler a palavra de Deus, fazer uma oração, está todo dia olhando para o Senhor, você buscar ao Senhor sozinho, você buscar ao Senhor e fazer sua própria comida dentro de casa, isso dá trabalho. O processo, irmãos, de santificação diário é solitário muitas vezes. É você e o Espírito Santo, porque você precisa aprender a confiar no Espírito Santo, você precisa aprender a ouvir a voz do Pai no seu coração. E automaticamente, irmãos, é muito mais fácil a gente viver de eventos pontuais, porque eu chego nesse evento, eu vou a um determinado local, eu ouço uma palavra, essa palavra de fato fala no meu coração, porque tem unção ali naquele local, mas é de tempo em tempo, eu vivo de evento em evento. Quando o Senhor Jesus, na palavra de Deus, nunca falou isso para nós. O Senhor Jesus fala que nós devemos, irmãos, negar a nós mesmos, tomar sua cruz diariamente, todos os dias. E é aqui que vem, para mim, a resposta que o Espírito falou no meu coração. Por que nós precisamos de tantos eventos? Por que nós precisamos de conferências? Porque, virou moda a conferência agora. E, gente, eu amo conferência. Tanto que eu acabei de falar de uma aqui. E que vai ser poderosa. Vai ser. Mas nós precisamos entender por que nós fazemos o que fazemos. Por que eu estou fazendo essa conferência? Por que eu quero participar dessa conferência? Deu para entender aí, irmão? Amém? Vocês estão entendendo aí? Amém? Por que eu faço o que eu faço? E essa pergunta não serve só para conferência.
serve para a sua vida, de uma maneira geral. Mas o que o Espírito me levou, irmãos, a refletir, por que tem tanta coisa acontecendo? É porque os vasos não estão retendo mais o que está sendo colocado dentro dele. Os vasos estão sendo cheios. Você vai na conferência, você sai de lá, aleluia, glória a Deus. Você recebe poder, você recebe revelação, você recebe direção, e recebe. Aí sai de lá, e de repente, você está vazio. Não tem mais. Foi. E aí o que a gente faz? Outra conferência. Outro evento. Outro momento. Vocês estão aí? Amém ou amém? Eu sei. É complicado. Porque o modo de agir da igreja evangélica, irmão, Deus está trazendo revelação. Quem está entendendo aí? Deus está trazendo revelação. Revelação. Precisamos entender, irmão. A nossa guerra é espiritual. Deus está trazendo revelação espiritual daquilo que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Para que a gente não fique perdido entre lá e cá. Jesus uma vez, irmãos, ele desviou o caminho dele para um lugar que não era usual. Ele poderia ter ido por um outro caminho, mas ele escolheu aquele caminho, um caminho difícil, um caminho que para os judeus passaria por um lugar onde eles eram odiados. O Senhor Jesus, ele fez questão de passar por um lugar chamado Samaria. E Samaria era um lugar que os judeus eram odiados. E naquele momento ali, era meio-dia, aproximadamente. O Senhor Jesus senta-se à beira de um poço. E uma mulher aparece. Uma mulher que nós não sabemos o nome. Uma mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana. E ali num diálogo com ela a respeito de água. Porque eles estavam num poço chamado Poço de Jacó. E aquele poço não tinha secado milênios. E aquela mulher falou, mas você é maior que o nosso pai Jacó? Em João 4, 13, 14, Jesus responde àquela mulher dessa forma: todo aquele que beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Nós somos tão somente, irmãos, vasos que retêm. Nós somos uma fonte de água. Nós somos uma fonte, irmão. Esse vaso, ele simplesmente vai encher outros vasos, porque o que sai de dentro da gente é algo poderoso. São rios de água viva que está dentro da gente. Nós recebemos uma unção do Senhor, mas essa unção do Senhor, ela se multiplica por onde quer que a gente vai. Se a gente se debruçar sobre alguém, vai fluir rios de água viva no nosso interior. Não é tão somente um pouquinho de água, não é tão somente uma quantidade de água que está dentro do vaso. Não, são rios fluindo de dentro de nós, porque dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus. Esse é o plano, irmão. Nós não somos árvores secas. Nós somos a árvore da vida, irmão. A árvore da vida está dentro de nós. Existe um rio que flui do nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus. E por que isso não está acontecendo? Porque existe um problema chamado pecado. O pecado é como uma rachadura nesse vaso, irmão. Esse vaso não consegue mais segurar a unção, não consegue mais segurar a água, não consegue segurar azeite, não consegue segurar o vinho. Esse vaso, ele precisa fechar essa brecha. Ele precisa voltar à casa do olheiro, irmão. Porque quando nós estamos em falta, nós ficamos rachados. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes, o vaso abre um pouco mais essa rachadura e mais água flui. Mais água, vaza.
quanto maior o pecado. Ou, quanto mais escondido o pecado, mais a rachadura faz com que a água da vida vaze. Mas nem tudo está perdido. 1 João 9, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, você sabe qual a mentira principal de Satanás na nossa vida? Porque todo mundo cai, todo mundo erra, todo mundo peca. É claro que para nós, que já estamos há um pouco mais de tempo, eu estava conversando com a irmã, ali mesmo, eu falei com ela, gente, eu sou convertido desde os 17 anos. Eu estou com 5,5. Tem muito tempo. O pecado para mim, irmão, tem que ser acidente. Se não for acidente, está errado. Eu não posso premeditar pecado. Eu não posso desejar o pecado. Vocês estão entendendo aí? Vocês fizeram um amém, então? Borocochô. Ô crente velho, crente há mais tempo, paz. Pecado para você é acidente. Crente novo, você também não pode pecar não. É porque Deus abre uma concessão maior para quem é novo, porque ainda não está, sabe? Ele não entende os borogodó do Evangelho. Então, é igual criança. Caiu, ralou, ficou roxo. Mas daqui a pouco está ali andando tranquilo. É, isso aí, crente novo é assim. Mas vai crente velho cair. Bom, queda de crente velho. Aquele negócio que queda mata velho, é verdade? É verdade também no mundo espiritual, tá? Cuidado aí, viu? Eu posso falar que eu já cheguei nessa. Tô aí. Tô aí. Dói tudo. Então, mas assim, não. Se você pedir perdão ao Senhor, Ele vai perdoar você. Mas se você não consertar o buraco que está em você, você vai afundar. Eu gosto muito de usar a ilustração do Titanic, irmão. O Titanic afundou porque ele perdeu a integridade. Tem um casco. O casco ele é inteiro, ele é íntegro. Integridade significa isso, ser inteiro, sem buracos. O Titanic bateu no iceberg, pelo menos é essa a história. E entrou água. E ele afundou. E assim a nossa vida também, irmão. Se nós temos buracos no nosso caráter por causa de pecado, uma hora isso vai chegar, a conta vai chegar, uma hora a gente vai afundar. Por isso nós precisamos ir até o Senhor, pedir perdão, se arrepender e voltar enquanto é tempo. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, irmãos. A nossa vida espiritual precisa de integridade espiritual. Olha só, Provérbios, capítulo 10, no verso 9, fala assim, olha que princípio fantástico. O homem íntegro anda em segurança, mas o de caminhos perversos será descoberto. Eu vou aqui lançar uma palavra sobre a nossa nação. Fique tranquilo. A verdade vai aparecer, irmão. Para um lado, para o outro. Verdade vai aparecer. Mas isso não pode tirar a tua integridade. Quem está entendendo aí? Nós não podemos perder a integridade por conta de coisas que estão acontecendo. Não importa o lado, irmão. A integridade do crente, do cristão, dos filhos de Deus deve permanecer a mesma. A nossa vida espiritual precisa de integridade estrutural, irmão. Se você é íntegro, você vai poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você não vai precisar tomar remédio, não. Jesus está revelando aí, ó.
Confesse ao Senhor, irmão. Vá até ao Senhor. Nós estamos falando de vaso. E nós não podemos falar de vaso sem falar de sinceridade. Você sabe como é que surgiu a palavra sinceridade? Eu sei que a Lília gosta disso. Quando se fazia vasos antigamente, tinha vaso íntegro, ou seja, que não vazava, e vasos que vazavam. Para consertar os comerciantes mau caráter, em vez de quebrar o vaso e fazer de novo, eles aplicavam uma cera. E essa cera, ela tapava aquela brecha momentaneamente. Só que qual era a especialidade dos especialistas, de quem já era, tem as manhas? Pegava o vaso e olhava contra a luz. Se não passasse luz, era sincera, sem cera. Se passasse luz é porque tinha cera. Então a palavra sinceridade significa que a pessoa, ela é íntegra. Ela não tem brecha, não tem rachadura. Ela não usa uma máscara para dizer o que ela não é. Ou perdão. Ela não quer mostrar aquilo que ela é, que está rachado. Sinceridade é: eu sou íntegro, eu sou verdadeiro, eu não uso máscara, eu não estou mentindo, estou falando a verdade para você. Eu não sou falso com você. Eu não falo uma coisa com você aqui e faço outra coisa ali. Eu sou o mesmo, aqui, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Isso é ser íntegro, é ser sincero, irmãos. Mas deixa eu voltar no texto inicial. Aquela mulher que nós lemos, que era uma viúva, esposa de um profeta que morreu. Eu e Rê, quando nós lemos esse texto, a gente fica assim: o profeta morreu e largou a esposa na roubada, né? Ela estava num momento desesperador, porque antigamente, irmãos, se alguém devia alguma coisa, os filhos eram vendidos como escravos para pagar dívida. Não é igual a hoje, não. Os filhos seriam tomados dela. E ela seria uma mulher sozinha numa sociedade que muito provavelmente ela iria morrer de fome. Porque ela não tinha mais família para cuidar dela. Cruel. É por isso que eu falo que o nosso Deus, irmão, sempre olhou para todas as pessoas. Não tem essa história. Deus olha para o órfão, Deus olha para a viúva, Deus olha para o necessitado, Deus olha para quem foi traído, abandonado, ferido. Deus olha. Deus não está impassivo. O nosso Deus se importa. Deus se importa com você. É por isso que Ele está falando com você nessa noite, irmão. Então, aquela mulher, ela estava com uma situação desesperadora. E a solução, ela foi buscar onde? No altar. Ela foi buscar o homem de Deus. O homem de Deus, naquele momento ali, simbolizava o próprio Deus, o profeta. Mas a solução que o homem de Deus deu para ela tinha a ver com vasos. Vasilhas. Pega a vasilha, para tudo quanto é lado, seus amigos. Você já imaginou, irmão, você pedir uma vasilha emprestada e aquela vasilha vazar? Aquela vasilha não ser íntegra? Você já imaginou ela obedecer, ela vai até os seus vizinhos, pega aquela vasilha, pega aquele vaso, e na hora que o azeite é derramado, ele começa a vazar, para tudo quanto é lado. Porque a vasilha não conseguia reter. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, irmão. Graças a Deus.
nós temos, irmãos, muitas vezes, estado em decepção e frustração. Principalmente porque a nossa palavra tem sido diferente do sim, sim, e do não, não. A gente não tem se posicionado a favor do reino. E não tem se posicionado de acordo com a palavra. E quando nós não nos posicionamos de acordo com o reino, de acordo com a palavra, veja, não é de acordo com o que o pastor falou, irmão, é de acordo com a palavra. É a palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Não acredite em mim, mas acredite na palavra. Isso é o mais importante. Deus quer fazer milagre. Deus continua querendo fazer milagre. O fato, e só o fato de você estar aqui hoje, irmão, eu considero um milagre. Existem milagres que são exponenciais, mas Deus faz milagres todo o tempo na nossa vida. Só para você ter uma ideia. Uma vez eu estava dirigindo ali em Jardim da Penha, numa daquelas rotatórias. Isso faz muito tempo. Quem conhece Jardim da Penha sabe que aquelas rotatórias você precisa de um GPS, muitas vezes, para quem não conhece o bairro. E você sabe também que no Jardim da Penha, diferente daqui de Jardim Camburi, as pessoas se jogam na faixa para atravessar. Quem dirige por lá sabe disso. E eu não estou falando mal de Jardim da Penha. Eu estou falando de uma característica do bairro. Se você não sabe, passa a saber. Se alguém está pensando em atravessar, você já fica de olho. Porque ele vai atravessar. Alguém botou o pé na faixa. Eu estava vindo. Dei aquela freadinha. Quem estava atrás estava muito perto. E deu aquela encostada no carro. Quebrou o farolete traseiro. O carro do cara não aconteceu nada. Só no meu. Mas não foi nada demais. Só um farolete. O Espírito falou no meu coração imediatamente. Você está vendo? Eu só tirei a mão um pouquinho. É isso que acontece o tempo todo. Eu entendi. Tem tanta coisa que está acontecendo, irmão, em segundo plano. Coisas que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não percebe, que o Espírito está fazendo na nossa vida, nos dando livramento de tanta coisa que a gente sequer imagina. Ali só foi um lembrete. E eu aprendo coisas para compartilhar coisas. Eu estou compartilhando com você aqui, e o Espírito está gerando, eu sei, aí, tanta coisinha que Deus já livrou você. Deus está revelando, eu sei. Deus está mostrando aí para você, tanta coisa que Deus já livrou você. Tantos momentos aí. Por isso que eu falo que você está aqui hoje é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Deus, Ele tem cuidado de você naquilo que você não vê, naquilo que você não sabe, naquilo que você não imagina, naquilo que você não pensa. E tudo isso é motivo de agradecimento. Deus quer fazer milagre, irmão. Deus quer continuar fazendo milagres. E ali, naquele momento, irmão, aquela mulher reuniu seus filhos, fechou a porta. Ela já tinha recolhido as vasilhas todas. E ela pegou aquela vasilha, aquela botija, aquele vaso, onde ela guardava azeite. E ela tinha um pouquinho de azeite, foi exatamente isso que ela falou. Foi o profeta. E ela começou a derramar aquele azeite. E o azeite fluía. Traz outra vasilha. O azeite fluía. Traz outra vasilha. O azeite fluía. Sabe, irmãos, aqui não temos um milagre, nós temos uma sucessão de milagres. Cada vaso que foi cheio foi um milagre diferente. Cada vaso que foi cheio, irmão, foi feito,
tinha uma forma diferente, tinha uma capacidade diferente, tinha um material diferente, tinha uma função diferente, mas naquele momento ali, todos os vasos foram cheios. Um milagre. E aqui nós temos, eu fiquei pensando, alguns elementos que são constantes do milagre. Nós temos aqui, irmãos, o mesmo azeite. O mesmo azeite continuou fluindo. Era o mesmo azeite original. Era o azeite que ela tinha em casa. Era o pouco de azeite que tinha dentro do vaso. E esse azeite continuou fluindo. Então, vasilhas diferentes, formatos diferentes, materiais diferentes, mas o mesmo azeite. O mesmo azeite estava enchendo aqueles locais. Era o mesmo vaso inicial. Era o mesmo fluxo divino. O que mudava? As vasilhas. As vasilhas mudavam. Mas era o mesmo azeite. Era o mesmo fluxo. Era o mesmo vaso inicial, irmãos. Sabe, existem algumas características deste vaso inicial. Esse vaso inicial, irmão, ele era íntegra. Ele tinha uma estrutura íntegra. Ele não tinha rachadura porque ele estava guardando o azeite. Já de muito tempo, ela tinha um pouco de azeite só. Então nós precisamos, irmãos, de vasos, hoje, íntegros, sem rachaduras causadas pelo pecado. Aquele vaso, irmão, era sincero. Exatamente porque era íntegro, não tinha rachadura. Nós precisamos hoje de vasos sinceros, vasos sem máscaras, vasos sem fingimentos, vasos que não se dão com falsidade, vasos que têm um único discurso: sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência do inferno. Precisamos de vasos assim, irmãos. E tem uma terceira característica daquele vaso: ele era o vaso disponível. Nós precisamos hoje de vasos prontos para serem usados por Deus. E talvez essa seja a maior dificuldade. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma luta contra o pecado. Nós somos íntegros, nós somos sinceros. O nosso falar é sim, sim, não, não. Mas nós nunca estamos disponíveis. Nós nunca podemos. Nós sempre temos alguma coisa mais importante do que servir ao Senhor. Sempre tem alguma coisa que se sobrepõe àquele momento. Precisamos de vasos disponíveis, irmão. Então olha o vaso que aquela mulher tinha. Vaso inicial. O vaso que ela lembrou que tinha na casa dela. O verso 2, irmãos, fala exatamente isso. O profeta pergunta: o que você tem? E ela fala: a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite num vaso em casa. E Deus usou exatamente esse pouco de azeite. Deus usou exatamente esse vaso. Deus usou aquilo que ela dispunha naquele momento. Meu irmão, no nome de Jesus, Deus vai usar aquilo que você tem nesse momento para fazer a multiplicação na sua vida. Deus vai usar aquilo que você tem nesse momento, meu irmão, na sua mão. Pode ser pouco, você pode não ter valor, mas é exatamente isso que Deus vai fazer na sua vida. Usar aquilo que você tem, aquilo que você apresenta para Ele. Quer ver outro momento? Ah, isso não está aqui não. Ah, Senhor, aleluia. Eu tenho pouco tempo. Jesus estava numa multidão. Ele era pregado. Muita gente. Jesus pregava há muitas horas. E aquelas pessoas estavam famintas ali naquele lugar ermo. O Senhor Jesus fala para os seus discípulos, fala para Filipe: Filipe, dá-lhe voz de comer. Ah, Senhor, mas é muito dinheiro e não tem lugar para comprar. O que vocês têm aí? E apareceu um menino. Irmão, nós precisamos ter uma fé do menino. Nós precisamos ter fé de menino. Nós precisamos ter fé de novos convertidos. Nós precisamos ter fé de menino. Se você botar uma criança aqui e o pai dele estiver aqui, o pai dele estender a mão e falar: pula, essa criança vai pular, porque confia no pai. É essa fé. Precisamos desta fé. E ali tinha um menino com
5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Perguntou um discípulo. O Senhor Jesus falou: me dá aqui. Isso é o suficiente. Ei, o que você tem na mão sempre vai ser o suficiente na mão do Deus Todo-Poderoso. O que você tem na mão? Qual o pouquinho que você tem aí, irmãos? Deus multiplicou aquilo que ela tinha nas suas mãos em casa. Mesmo pouco, era íntegro, sincero e disponível para Deus. É com isso que Deus trabalha, irmão. Então nessa noite eu venho perguntar à igreja: onde estão os vasos íntegros, sinceros e disponíveis? Deixa eu trazer um outro texto aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21, irmão. Porque está falando de vários vasos. E aqui nós temos vários vasos diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes, com nascimentos diferentes, que vêm de lugares diferentes, com idades diferentes, com aspirações diferentes. Gente, vocês são muito diferentes. E ao mesmo tempo isso é tão maravilhoso. Porque é exatamente nessa diferença que Deus vai unir todo e vai suprir de dons a igreja dele. O texto fala assim: numa grande casa, vasilhas não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, umas para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmão, Deus ainda busca vasos que retêm a sua unção. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmão. E para você adorar o Senhor em espírito e em verdade, você precisa ser íntegro, você precisa ser sincero, e você precisa estar disponível para o Senhor. Deus quer encher você até transbordar. Deus, Ele quer trazer sobre você, meu irmão, a unção da água que flui do teu interior. Deus, Ele quer trazer sobre você o óleo do Espírito Santo de Deus. Deus quer trazer sobre você, meu irmão, o vinho novo da alegria dEle. Deus quer encher você, querido. Água, azeite e vinho, símbolos do Espírito Santo, dentro do vaso. E por isso nós precisamos ser íntegros, sinceros e disponíveis. Se nós formos assim, o Senhor, Ele vai fazer coisas poderosas na nossa vida. João 14, 26 fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então você não precisa ter medo, meu irmão. O Espírito Santo vai treinar você. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que você cresça, com que você se lembre de tudo aquilo que você precisa, principalmente nos momentos difíceis da sua vida. Hoje Deus nos convida, irmãos, para nós sermos vasos íntegros. Hoje Deus nos convida para nós sermos vasos sinceros, que apresentam o seu coração diante do Pai. Hoje Deus nos convida para sermos vasos disponíveis, que priorizem e honram ao Senhor Jesus. Não mais vasos rachados, que desperdiçam unção, mas vasilhas que retêm e multiplicam os milagres de Deus, irmãos. E a pergunta que permanece em nossos corações é: onde estão os vasos íntegros, sinceros e disponíveis? Que cada um de nós, nessa noite, possa responder: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Faz-me um vaso íntegro, faz-me um vaso útil para a tua glória.